Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar no nosso tema de energia feminina, uma das razões desse canal existir, né? A gente vai conversar sobre sentimento, sobre o quanto nós sentimos na nossa vida, o quanto a gente se permite sentir. E eu vou fazer um desafio aqui com vocês. Quando você está muito nervosa ou o seu emocional ele está meio instável, aconteceu alguma coisa. Pode ter sido algo bom, pode ter sido algo ruim, depende aí, né? Pode ter sido um término de um relacionamento, uma discussão com o seu namorado ou com o seu ficante, ou algo bom, né? Você foi pedido em namoro ou você, enfim, conseguiu aquela entrevista de emprego que você estava esperando. E aí o que você faz? Você está assim, sabe, quando as emoções elas estão batendo lá em cima. Você faz um trabalho de silêncio e ancoragem, que é o quê? Botar os pés no chão, ficar parada, respirar e se permitir ficar no silêncio com aquele sentimento que você está tendo. Ou você vem assistir um vídeo aqui no YouTube. Ou você entra lá no Instagram e você fica vendo aquele monte de reels lá. Comentários. Qual é a atitude de vocês nesse momento de maior ápice emocional? Parece que o corpo não vai aguentar tudo aquilo que você está sentindo, então você busca um escape. Pois é, gente. Quando a gente fala de energia feminina, estamos falando principalmente da alma de uma mulher e de um homem, né? No homem, a energia feminina, o feminino do homem também vai falar da alma dele. Nós precisamos, quando falamos desse feminino, dos nossos sentimentos. Sem esses sentimentos, a gente não consegue se consolar. A gente não consegue saber o que precisamos para nos consolarmos, né? Então, saber sentir é uma arte das pessoas, das mulheres e também dos homens que entendem como estar na sua energia feminina. Que entendem como sentir, sabe? Saber sentir não é uma coisa fácil. E é interessante porque, na verdade, fica cada vez mais difícil com o passar do tempo, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas ferramentas de desconexão do nosso lugar emocional. Eu fico vendo, às vezes, esses jogos de videogame. Nada contra, tá? Só para deixar claro. Mas quando você está jogando videogame, muitas vezes você entra naquele mundo de fantasia onde você é um guerreiro bélico de Troia, né? Acabou. Cisão. Você desconectou completamente desse corpo aqui, né? Até quando a gente lê um romance. Quando eu era menina, eu tinha esse hábito de ler romances de banca. Eu era daquelas, gente. Pegava um livro assim, bem daqueles com cara de livro clássico, e botava dentro do livro o livro de romance. E eu passei por momentos bem difíceis, assim, na minha adolescência, né? Minha mãe tinha alguns problemas de saúde, o meu pai, enfim, a relação deles não era boa, né? E eu usava de muitas formas, além das minhas próprias questões de adolescente, né? Eu usava aquela leitura para me desconectar completamente da Marina. Então, na verdade, aquele livro, ele não me trazia nada de verdadeiramente construtivo para a Marina. É claro, ele me proporcionava períodos de completa abstração. Hoje eu entendo que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sejam elas quais forem, que são métodos de fugir daquilo que a gente está sentindo na nossa vida, de fato, com a realidade do que está acontecendo com a gente. Mas a gente tem que ter cuidado com quanto a gente faz isso. Porque se você fizer isso demais, em excesso, quando você olhar, na verdade, você não sabe quem você é. Para além daqueles romances que você está lendo, ou daqueles livros, ou daqueles filmes, ou daquela droga, ou daquela bebida, ou daquele remédio. Porque tudo isso, na verdade, são ferramentas de desconexão
do que realmente está acontecendo dentro de mim. A pessoa, a humana, a mulher Marina, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência que aprender a sentir vai te aproximar mais do seu lugar feminino dentro de você, desse lugar de receptividade, de calma, de espera, de paciência. Mas não é fácil. E como eu falei, hoje em dia, então, muito menos, porque a gente tem as redes sociais, a gente tem internet, a gente tem. São vários mecanismos de dopamina, na verdade, para você não precisar, em momento nenhum, saber o que você está realmente vivendo dentro de você. E quem entende de energia feminina sabe que energia feminina é existir. O feminino é existir, o masculino é fazer. Então, quando você está fazendo alguma coisa, geralmente você está no teu masculino. Né? Tá mais na energia do fazer ali. Dependendo, tá? Não vou entrar em questão agora, mas depende do que você está fazendo, é claro. E o feminino, ele é essa carga potente da própria alma da coisa, da própria essência da vida. Então, é o núcleo, é o que está dentro, não é o que está fora fazendo nada. Então, para eu saber, para eu estar nesse feminino, para eu estar nesse lugar de receptividade, sensorialidade, sensualidade, existência, eu preciso ficar com os meus sentimentos e não correr deles. E não criar uma cisão entre um lado meu e o outro, porque o que a gente faz? A gente corta os nossos sentimentos, se isola no outro lado, que pode ser um lado exterior, você fazendo muita coisa do lado de fora, ou do lado interior, que é pensando, 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 pensando. Né? Então você não está sentindo. Se eu pensar o suficiente, eu não estou sentindo. Se eu fizer o suficiente, eu não estou sentindo. E aquilo que está acontecendo de fato lá no meu coração, né, que me dá os sinais através da maneira como o meu corpo está se sentindo, como eu tô, as sensações que eu estou recebendo, elas ficam embotadas. Né, elas ficam adormecidas. E aí eu não sei o que é esse negócio de existir em mim. Porque eu só sei existir quando eu estou fazendo um monte de coisas na minha vida, ou eu estou pensando loucamente e me levando à loucura de tanto pensar. Então, existe chave para a gente aprender a sentir, para a gente aprender a estar mais na nossa energia feminina. Né? Então, hoje esse é o tema do vídeo. Eu vou trazer para vocês 4 livros, mas especialmente 3 livros aqui, que são essenciais para vocês começarem a descascar essa questão do existir e sentir na sua vida, na nossa vida. Para que a gente consiga sentir da forma que vai despertar esse feminino, que vai ser construtiva para a nossa vida, algumas coisas são necessárias. Tá? Primeiro, você tem que ter vocabulário. Então, o vocabulário é o quê? É a palavra. É eu saber, de fato, dizer o que eu estou sentindo com uma palavra. Então, se eu perguntar a você o que você sente em relação ao primeiro amor da sua vida, qual é a palavra que vem assim na sua cabeça imediatamente? Porque muitas vezes nos falta vocabulário. Então, a gente fica perdida dentro de si. Eu não sei como descrever. E se eu não sei como descrever, gente, eu tô perdida. Eu preciso saber. Eu preciso saber explicar, né? Para mim, não é para outra pessoa. Então, eu acho que nessa busca pelo vocabulário, ler é importantíssimo. É o que dá vocabulário a gente, conhecer palavras e o que elas significam. E escrever. Então, você ter ali um caderninho, você ter uma agenda, um diário, isso vai ser essencial aí para esse processo de você aprender a saber o que você está sentindo de forma verbal. Eu sinto aquilo. Qual é a palavra que representa o que está acontecendo dentro de mim hoje? Então, busquem por essa palavra, busquem vocabulário, ok? O que eu não sei é
desconhecido, não me é familiar. E se eu não sei o que eu sinto, ou a palavra que descreve o que eu estou sentindo, ou as palavras que descrevem o que eu estou sentindo, eu não me familiarizo comigo mesma. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer aqui. Segundo ponto, a aceitação. Agora eu sei qual é a palavra. Eu tenho que aceitar aquilo que eu estou sentindo. Seja aquilo uma coisa justa ou não, seja aquilo uma coisa boa ou não, seja aquilo uma coisa certa ou não, seja aquilo edificante ou não. Né? Às vezes não é edificante, não é maravilhoso. Não vou me sentir maravilhosa o tempo inteiro, nem você. Né? O cara não respondeu a mensagem. Filho da... Tô sentindo. Tá passando aqui. Aquela sensação de desgosto, de amargor da pessoa ter, sabe, para você. Entende? Mas qual é a palavra? E depois que eu tenho a palavra daquilo que eu tô sentindo, deixa eu aceitar. Realmente eu tô me sentindo assim. Aceitei, abracei aquilo. Aceitar é permitir, gente, que tudo dentro de nós diga sim. Sim, 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 é isso mesmo. Então, esse processo ele é essencial de cara para a gente se tornar mais confortável com o que está acontecendo com as nossas emoções. Um outro ponto é a paciência. Né? A paciência para você passar por todo esse processo e fazer esse trabalho com você mesma é essencial. Sem paciência, você passa pela vida, né? Você vira um robô. Então, é necessário paciência. O estado de ser paciente de si próprio. Na verdade, é interessante porque ser paciente significa que eu estou em um processo de cura ou em um processo de reabilitação interior com as minhas emoções. E é exatamente isso. Você está curando aquele sentimento que você está tendo naquele momento. Ok? É que a gente tem essa coisa da gratificação instantânea. Você quer que aquele sentimento acabe, que você tenha logo um prazer, né? Chega, não quero sentir, deixa eu ter um prazer, deixa eu ver aquele vídeo, deixa eu ver aquele Reels no Instagram ou no TikTok, deixa eu comer ali um negócio. Para as mulheres isso se torna extremamente problemático quando envolve alimentação, tá, gente? Mulheres que têm síndromes, problemas envolvendo comida, parem de reprimir o que vocês sentem. Vocês vão reparar, quando você fizer esse processo de se sentir mais confortável com aquilo que você sente, você vai parar de achar que a comida é que vai resolver o seu problema. Ok? E eu não estou falando aqui nem de ganhar peso, nem de perder peso, não vou entrar em polêmicas. A gente não está falando de estética, a gente está falando de alma. A coisa muito mais importante. Né? Tem um livro excelente sobre isso, inclusive, A Coruja Era Filha do Padeiro. Leiam esse livro. Vou trazer para cá em algum momento aqui para o canal. Para a nossa sociedade de hoje, o sentimento, sentir é uma coisa extremamente desconfortável e inadequada. Principalmente quando é uma mulher. Ok? Quando você, como mulher, você tem aquelas respostas naturais femininas. Tô menstruada, tô sensibilizada, tô irritada, mas não pode, porque eu tenho que ser um cara. Eu tenho que ser igual os meus colegas de trabalho, homens que não menstruam. Sabe, é complicado você sentir-se confortável e adequada nos seus sentimentos, nas suas sensações como mulher hoje, quando você está no mercado de trabalho, né, quando você está grávida. Mas a gravidez é isso aí, você é mais um trabalhador aqui, minha filha. Você não é uma mulher. É difícil você abraçar os sentimentos quando eles são, de certa maneira, vistos dessa forma. Por isso que a gente tem que cuidar da gente. Por isso que a gente está nesse canal aqui. Eu espero que seu chefe faça isso por você. Né? É você que tem que buscar isso dentro de você.
Uma coisa que eu reparei na minha própria vida, gente, é que quanto mais a gente age para encobrir aquilo que a gente está sentindo, para se armar contra aquilo que está acontecendo dentro da gente, mais a gente se sente desesperada. É uma sensação de desespero fugir dos próprios sentimentos. É enlouquecedor. Então, é importante a gente aprender a não fazer isso. Principalmente se queremos ser mulheres felizes dentro do que é ser mulher, dentro da nossa energia feminina. Agora vamos aos livros, né? Indicações que eu quero dar para vocês aqui. O livro que despertou a vontade de ter essa conversa com vocês foi esse livro que eu estou lendo nesse momento, chamado A Primeira e Última Liberdade, de um filósofo pensador indiano chamado Krishnamurti. Né? Não é o tipo de livro que geralmente eu vou ler. Eu achei muito interessante o título. Encontrei em uma feira de livros por R$ 15. E quando eu li a sinopse, eu falei, caramba, isso aqui dialoga de forma muito próxima com esse livro aqui, que tem vídeo sobre esse livro aqui do ano passado, O Cavaleiro Preso na Armadura, escrito pelo Robert Fisher, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Então, esses dois livros aqui, eles dialogam muito nesse sentido da gente encontrar a verdade daquilo que está acontecendo dentro da gente e não criar, de certa forma, uma resposta bélica, guerreira, conflituosa àquilo que está acontecendo dentro da gente. Porque você entra em guerra com você. Quando eu não gosto do que eu estou sentindo, e eu me reprimo, e eu me critico, e eu me torturo, o que eu estou fazendo é brigando comigo. Eu estou em um estado constante de guerra. Né? Então, esses dois livros, eles vão ser excelentes para vocês entenderem esse lugar da aceitação total ao que acontece dentro de mim. Sem preconceitos, sem armadura, sem me armar contra as minhas necessidades, os meus sentimentos, as minhas fragilidades, enfim. Tem um momento nesse livro em que ele vai falar sobre o castelo do silêncio. E o profundo silêncio que gera dentro da gente não permitir esse espaço de aceitação daquilo que acontece com os nossos sentimentos, com as nossas respostas às situações, às pessoas, às coisas, e uma constante necessidade de se projetar como alguém mais forte, como alguém mais fria. Né? Às vezes eu vejo uns vídeos aqui no YouTube, gente, quer dizer, eu vejo não, né, mas eu vejo a chamada e eu fico assim, meu Deus do céu. Outro dia eu vi uma chamada para um que é como ser fria. Seja fria. Isso não existe. Você vai fingir que você é fria. Você vai matar você no processo de fingir que é fria para aquele cara lá. É inacreditável o que algumas mulheres estão consumindo nessa internet de meu Deus. Sem querer criticar ninguém, porque ultimamente o povo gosta de fazer treta aí nos meus comentários, né? Mas é a minha opinião. Quem gostar, é isso aí. É o meu canal. Então, eu diria que esse livro ele é essencial para isso, gente. É uma fábula, então vai contar a história de um homem que, na verdade, ele se aprisiona dentro da sua armadura de guerreiro, cavaleiro, né? E de que serve salvar a mocinha ou salvar a dama, se, na verdade, você só está salvando para mostrar que você é forte? Você não está salvando porque você entende a importância da vida de uma mulher. Ou seja, existe uma diferença entre fazer alguma coisa porque aquilo é o que você tem que fazer, ou aquilo é o que todo mundo acha bonito, ou o que é o certo, e você fazer aquilo porque você entende o sentido daquilo. E o sentido das coisas vem daquilo que se sente, sentido daquilo que a gente sente em relação às coisas. Né? De que adianta acordar todo dia para trabalhar sem entender o sentido daquilo? Esse livro aqui ele é muito importante, eu diria, leiam. E esse daqui também. Esse aqui eu ainda não terminei, ainda tô lendo, né? Então não posso dizer que tudo é bom. E eu tô achando muito interessante.
Como sempre, não tem que concordar com tudo com ninguém, mas eu tô achando muito interessante. O terceiro livro é fácil, o melhor livro que eu li no ano passado, em 2023, 22. A Marina aí, gente, pessoa perdida. Em 2022, que é A Alma Precisa de Tempo, da psicanalista Verena Cast, ou Verena Cast. Esse livro, ele é tão essencial que eu acho que ele deveria, assim, você devia comprar milhares e sair jogando, assim, na mão das pessoas, de tão importante que esse livro é. E ele vai falar sobre como as emoções contam a história da nossa alma. E quando a gente foge do que a gente sente, ou a gente não se permitiu desenvolver aqueles sentimentos ao entendê-los, investigá-los propriamente, na verdade o que você está fazendo é cortando a sua própria história. Porque é através daquilo que a gente sente que a gente vive, né? Que a gente tem recordações, que a gente tem memórias. Então ela vai entrar profundamente nessa questão aqui nesse livro. E foi, sem dúvidas, a melhor leitura do ano passado. E eu acho muito importante nesse processo de aprender a sentir. O quarto livro é um livro que está em inglês, então eu não vou indicá-lo como essas figuras aqui, mas eu diria que esse quarto livro ele é essencial para quem gosta, para quem está nessa jornada da heroína e gosta de ler livros sobre esse assunto, que é The Virgin's Promise. Um livro escrito por uma roteirista chamada Kim Hudson, e aqui ela vai contar como você conta a história de uma mulher que está na trajetória da virgem, ou da heroína, como vocês quiserem, né? Porque é a mesma coisa, é muito parecido. Né? Só que aqui é mais feminino. A heroína não precisa ser uma heroína. Geralmente ela é uma virgem, ou seja, ela não testou, ela não se jogou, ela ainda não tentou. Virgem aqui não é no sentido sexual da coisa, tá? Mas esse livro, ele é muito interessante e ele vai falar que a mulher só consegue chegar num lugar de integridade na sua própria jornada quando ela tem essa sensação de que ela realizou seus sonhos. E é claro, gente, não é ser a Miss Brasil 2000, né? Esse sonho nunca realizarei. Ou entrar para Harvard. Nunca será, nunca acontecerá. Então, não é que esses sonhos mirabolantes vão acontecer, mas é ela encontrar um senso de igualdade entre o que ela sente aqui e o que ela faz do lado de fora, que leva ela para esse lugar de realizei um sonho. Eu consegui colocar aquilo que existia dentro de mim em harmonia e acordo com aquilo que eu vivo e eu faço na minha vida. Então, esse livro é muito interessante também vale a pena a leitura. Meus amores, muito obrigada pela atenção, por assistirem o vídeo até o final. Eu espero que ajude sempre. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.